os monstros que vivem pertinho de você. E aí, Léo, me chamo Sam e hoje irei contar uma história da minha avó. Toda a minha família não gosta de gatos, não sei porquê, mas por essa história passada para minha mãe e minha tia, eu entendi o porquê disso. Se liga, essa é a história de um homem. Ele tinha uma esposa e um gato. Todo dia ele ia trabalhar. E sua esposa cuidava da casa, varrendo as coisas, lavando a louça, coisas simples que pessoas fazem. Mas também sempre alimentava o gatinho com todo o carinho. Ela sempre cuidava dando água, leite, ração, mas sempre que o seu marido chegava do trabalho, o bichano ficava miando pra ele, pedindo comida. Aquilo acontecia toda vez e provocava a mente do homem. E ele perguntava pra ela se alimentou o gato, pois a vasilha estava vazia. Ela dizia que sim, mas seu marido não acreditava e acabavam discutindo. Isso se repetiu por muito tempo mesmo. Mas o que estava de errado com o gato? O gato realmente aparentava estar magrelo e a esposa não entendia o porquê disso. Um dia de madrugada, seu dono foi acordado com barulhos de miados. Ele olhou pela janela da sala e viu debaixo da árvore que havia no quintal vários gatos reunidos, inclusive o seu gato. O homem notou que os animais estavam falando. Era meio que um clube secreto de animais, mano. Eles contavam o que estavam fazendo em cada casa. Um disse que estava rasgando os colchões, sofá e derrubando os quadros caros da casa de seu dono. Já o outro estava arranhando o bebê de seu dono por diversão. Quando chegou a vez do gato do homem, ele disse: "Eu estou mentindo pro meu dono, eu não como, jogo a ração no lixo e tô ficando magro. Ele tá ficando pistola com a esposa, eles tretam todo dia. Possuir o corpo de um gato é muito engraçado e divertido." O homem ficou pistola com o que descobriu e voltou a dormir com a certeza que fazer no dia seguinte. Então, ao chegar em casa, depois do trabalho, estava com um cilindro de ferro na mão. A esposa viu e se escondeu no canto da sala. Achou que seu marido ia bater nela. O gato ficou miando para seu dono. Ele disse: "Calma, gatinho, já já vou te dar comida." O homem disse isso olhando para sua esposa e esquentando o pedaço de ferro na lareira de sua casa. Então, o homem se levantou com um pedaço de ferro e bateu no gato, mano. "Sai da minha casa, Satanás!" E o gato saiu correndo pra rua, mano, miando bem alto. Então, desde sempre, minha família acha que os gatos podem ser possuídos por demônios e tramar coisa ruim para os seus donos. Eu já tentei adotar alguns, mano, ficar lá em casa brincando com os bichinhos, mas minha mãe não deixa por causa desse bagulho aí que eu falei. Olá, Léo, meu nome é Sara. Vou te contar uma história sinistra que aconteceu comigo quando tinha 4 anos de idade. Eu só soube disso há alguns dias atrás e fiquei chocada. Eu tava conversando com minha mãe sobre a minha infância e tal, e como eu me divertia sozinha. Apenas com minhas bonecas no meu quarto, passava horas entretida ali no meu cantinho. Só que minha mãe disse que não era bem assim. Eu não estava sozinha. Disse que eu tinha uma amiga chamada Verusca. Falei pra ela que não lembrava dessa amiguinha e perguntei por onde ela andava, se ainda estava ali no bairro. Minha mãe falou que ela morava conosco, mas foi embora. Eu fiquei intrigada. Nossa, como assim uma criança morou com a gente? Eu não sabia. Nem foto tinha dela nos meus álbuns de infância. Como assim? Então minha mãe falou que era uma amiga imaginária, que eu conversava com ela, separava os brinquedos para brincarmos juntas. Na hora do almoço, colocava um prato de comida para ela. Eu não lembrava disso. Também eu era muito nova, não é mesmo? Minha mãe falou mais coisas sobre Verusca. Um dia, minha filha, você chegou pra mim e falou que tinha descoberto uma coisa sobre ela, que a mesma já tinha morrido.
O que eu pensava que era sua amiga imaginária, na verdade se tratava de uma alma penada que estava ali. Eu não sabia o que fazer. Lembro que fiquei paralisada por um momento. Toda vez que eu via você brincando e conversando com essa tal Verusca, eu ficava com medo de que fosse verdade. E se traria algum mal para nós. Depois de umas 2 semanas que soube do aparecimento dessa entidade sobrenatural, você falou que ela iria embora e nunca mais ia voltar. E como forma de despedida, Verusca queria um bolo. A festa de despedida dela seria na pracinha. Eu dei graças a Deus pela partida dela e fiz o tal bolo, né? Se isso seria a condição para ela vazar de nossa casa, beleza. Até que no dia fomos na pracinha. Acendemos a vela do bolo e cantamos pra ela. Separei um pedaço para vocês duas comerem. Você disse que Verusca perguntou por que eu não tava comendo também. Que ela tava triste por isso. Então eu fui e coloquei pra mim também, né? Não vai ser por isso que você vai ficar triste, Verusca. Vamos nessa. E todas nós comemos. Segundo o que você disse, Verusca estava feliz e poderia partir em paz para sempre. Até que depois desse dia você nunca mais falou nela. Eu perguntava se tinha visto ela em casa e tal, mas você disse que se foi e nunca mais irá voltar. Não te contei antes porque você poderia ficar com medo, mas agora você é adulta e pode saber dessa história que aconteceu. Espero que tenha gostado, Léo, desse relato sinistro de minha infância. Histórias bizarras dos inscritos. Olá, Léo, meu nome é Hanna Cardoso e vou te contar o que aconteceu aqui em casa. Não consegui esquecer até hoje e já fazem 5 anos que rolou isso. Tinha aparecido um dog aqui na porta de casa e parecia estar com muita fome. Era um vira-latinha caramelo e tava pele e osso. Começamos a dar sobra de comida e água pro bicho e ele não saía mais do nosso portão. Então pedi meus pais para adotá-lo. Depois de muita conversa, eles acabaram deixando. Dei o nome para ele de Kevin. E agora tinha uma caminha quentinha, ração e água à disposição. Tudo de boas. O bicho comia feito um boi, mano. Colocava ração, ele detonava, colocava mais e acabava em poucos segundos. E depois de 3 dias, ele já começou a ficar gordinho, cara. Até que uma certa noite, eu comecei a escutar um barulho vindo da cozinha. Eu dei uma acordada mais ou menos assim, mas não liguei muito e voltei a dormir. Na manhã seguinte, abri a geladeira para pegar algo para comer. E mano, tinha acabado tudo. Minha mãe falou que o cachorro comeu tudo o que tinha na geladeira, mas não sabíamos como isso ocorreu. Teríamos deixado a geladeira com porta aberta? Ele abriu a porta sozinho e comeu? Só o que tinha eram panelas raspadas e embalagens vazias. Fui ver o dog e ele tava dormindo na varanda. Coloquei a caminha dele pra lá pra fora, mano, pois proibiria dele ficar lá dentro dormindo. Então, na manhã seguinte, aconteceu novamente a mesma coisa. A comida e o bolo que minha mãe tinha preparado foram todos detonados, cara. E as portas e janelas estavam trancadas. Como isso ocorreu? Minha mãe ficou pistola comigo, pois trazer o cachorro pra casa foi ideia minha. Então ela colocou o cadeado na geladeira. Até que na madrugada, escutei outro barulho, cara. Dessa vez eu acordei, levantei e pensei o seguinte, vou pegar esse cachorro no ato. Então fiquei espreitando. Léo, sem mentira nenhuma, o cachorro tava mexendo na maçaneta da porta. Vi a maçaneta se mexendo de um lado pro outro. A sombra que eu via era dele como um ser humano bípede, apoiando em 2 patas e futucando a fechadura. Mesmo com um medo absurdo, me ocultei melhor para observar. E mano, ele abriu a porta. Kevin andava como um ser humano e tinha um semblante fechado. Ele empunhava um grampo de cabelo em sua mão. Um cachorro não teria capacidade de fazer tal coisa. Ele se direcionou para a cozinha e destrancou a corrente da geladeira.
e preparei para desmascará-lo. Quando eu acendi a luz, em questão de segundos ele voltou à forma e comportamento de Dog. Ficou abanando o rabo e querendo brincar. Coloquei pra fora e tranquei tudo. Dei uma bronca dizendo que não era para entrar dentro de casa e fechei a porta novamente. Não consegui dormir e fiquei monitorando o comportamento do animal. Me escondi pelas cortinas e fiquei só observando ele lá fora. Ele estava andando em volta da casa, tentando uma maneira de entrar. Andava como gente. Então, depois de umas meia hora, abriu o portão e foi embora. Essa foi a última vez que vi ele. Essa foi a coisa mais bizarra que já presenciei na minha vida, Léo. Que cachorro era esse que andava como humano e destrancava fechaduras e cadeados? Coisa desse mundo que não era. Mano, lancei o número 2 do Cartoon Cat vs Siren Head. Essa treta aí continua, meus amigos. E temos muitos outros títulos lá na loja do Léo, lá no Zap. Adiciona esse número aí, mano, que eu te mando a lista disponíveis de todos os quadrinhos do Léo, beleza? Um bom Natal pra vocês e um próspero ano novo. Tamo junto!